só o teu nome. Aleluia, Pai. Você é digno, Senhor, digno de toda honra, digno das nossas mãos levantadas, digno de toda glória, Pai. Nós te amamos, nós queremos te dar o nosso melhor culto nessa tarde. Nós declaramos, Pai, que vai ser um tempo poderoso, o culto já começou e nós estamos aqui para te dar tudo que nós somos, tudo que nós temos e para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para dispensar sobre as nossas vidas. Nós cremos em um ambiente de milagres, nós cremos, Pai, em um ambiente onde há o fogo do Teu Espírito, nós cremos em um ambiente de liberdade, paz e alegria e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Você pode sentar, querido, fala com esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado, cumprimenta ele em nome de Jesus. Boa tarde, graça e paz, glória a Deus. Você está animado para aquilo que Deus já começou a fazer nessa tarde? A sua vida vai ser transformada, irmão. Você vai sair daqui diferente da forma como você entrou, amém? Você vai sair daqui mais crescido espiritualmente, você vai sair daqui cheio das bênçãos se multiplicando na sua vida, em nome de Jesus. Então crie expectativas por isso, porque Deus é bom e fiel para cumprir cada uma das palavras que Ele já disse ao nosso respeito, amém? E para a gente iniciar bem essa parte do nosso culto, eu queria saber quem são as pessoas que fizeram aniversário. Se você está aqui e fez aniversário ao longo dessa semana ou está fazendo hoje, nós queremos orar por você e eu queria convidar você a vir até aqui à frente. Pode ser aniversário de nascimento, de casamento, de novo nascimento. Nós queremos orar por você. Tem mais alguém? Glória a Deus. Uma oração exclusiva para a nossa irmã Márcia Helena. Amém? Você pode estender suas mãos para cá, queridos? Glória a Deus. Pai, obrigado pela vida da Márcia Helena. Pai, nós abençoamos ela nessa nova estação. Declaramos que vai ser um tempo, Pai, de paz, alegria, prosperidade, saúde, se manifestando na vida dela em um nível ainda maior. Declaramos, Pai, que tudo aquilo que está como desejo no coração dela, se assim está alinhado com o seu desejo, Pai, nós declaramos se cumprindo. Em nome de Jesus, que ela possa correr ainda mais velozmente a carreira dela nesse tempo. Nós declaramos presentes vindos lá do alto e descendo sobre a vida da Márcia Helena. No nome de Jesus, te agradecemos pela vida dela e a abençoamos. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas. Tem um presente da nossa igreja aí para você. Feliz aniversário. Glória a Deus. Nós vamos de Verbo News agora e eu queria que você ficasse aí bem atento a toda a nossa programação que está por vir. Dia 9 de novembro, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nesta sexta teremos a Confrarrema e a edição desse ano terá como tema Black White, um evento preparado para os nossos alunos, diretoria, monitoria e convidados. Então, se você deseja ter uma experiência Rema, vem celebrar conosco nesse dia. Procure nossa secretaria e adquira já o seu passaporte. Cadê os jovens que vivem intensamente para o Senhor? Neste sábado haverá culto VIPs, uma noite avivada e intensa no Espírito. E você não pode perder. Então, chama a galera e vem. É neste sábado, às 19 horas.
Todos os anos, o Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão desse treinamento em uma grande festa. No dia 29 de novembro, realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas como paranifo da turma. A formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso. Será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. Para você que ainda não é aluno e graduado dessa escola, o Rema já está com as matrículas abertas. E agora você pode realizar o seu sonho de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Agora é a sua vez de estudar no Rema e viver na plenitude do que Deus planejou para você. As matrículas estão com uma condição especial. Rema, a palavra viva, viva a palavra! Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook. É o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que Ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Neste livro, há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Você anotou tudo que nós temos aí para acontecer na nossa igreja, mas eu queria reforçar para você que ainda não fez o Rema, que nós estamos com as matrículas abertas, né? O Rema, para você que não sabe, você que é de outro planeta e ainda não conhece o Rema, ele é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, amém? Então você que ainda não fez, querido, ao final, você pode procurar lá o nosso balcão de formações ou a nossa secretaria, lá vai ter uma equipe para te receber, lá eles vão tirar todas as suas dúvidas, podem te mostrar lá o material, te explicar mais sobre o Rema, mas o Rema, irmão, tem sido uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para mudar vidas, para mudar casamentos, para mudar famílias, para mudar histórias, para pessoas descobrirem os seus chamados, amém? Então você precisa conhecer o Rema, você precisa fazer parte dessa ferramenta que Deus tem usado para transformar a nossa nação, transformar o mundo inteiro. Então, ao final, passa lá na nossa secretaria, as matrículas estão abertas, certamente lá você vai encontrar uma condição especial para você se matricular e fazer parte também desse grande avivamento de conhecimento da palavra. Amém, queridos? Então, as matrículas do Rema estão abertas. Eu queria saber quem são as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está vindo aqui na nossa igreja, nós queremos te conhecer. Faz um sinal com a sua mão bem alto. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então vamos dar
continuidade aqui ao nosso culto, a nossa adoração ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém, queridos? Eu queria ler o texto que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9 e 10. Aleluia, o Senhor é bom. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu queria te lembrar que hoje, como é culto de ceia, né, também nós somos participantes do projeto Bem na Hora. Aqui ao nosso lado, ao meu lado, aqui você vai encontrar um cesto. Você que trouxe o quilo de alimento, você vai poder, na hora que vier ofertar aqui ao Senhor, depositar lá o quilo de alimento que você trouxe. O projeto Bem na Hora é um projeto de Deus, né, que nasceu no coração de Deus e acontece aqui na nossa igreja e tem assistido, irmãos, famílias, instituições de caridades, tem assistido pessoas da nossa igreja e também fora da nossa igreja. Então tem sido uma grande bênção o projeto Bem na Hora e você é participante disso. Então, quando você vier ofertar, você pode trazer o quilo de alimento que você trouxe e depositar aqui nesse cesto ao lado do palco, tá bom? Provérbios capítulo 3, no verso 9, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, irmãos, nós falamos que vamos dar continuidade aqui ao nosso culto, à nossa adoração, ao nosso louvor a Deus através das nossas finanças, através dos dízimos e das ofertas, amém? Porque cultuar é isso. Cultuar fala sobre entregar, fala sobre dar. Amar, irmão, fala sobre dar algo, fala sobre você ser desprendido de algo e dar aquilo a Deus, amém? Foi assim quando foi de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus amou tanto a mim e a você que Ele deu algo que Ele tinha, e foi o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a atitude, a expressão do amor está envolvido com o dar. E não é diferente nas nossas finanças, amém? Se nós entregamos, querido, a nossa vida a Deus, o nosso dinheiro vai junto. Então nós honramos a Deus, nós reconhecemos, aqui fala sobre honra, né? Essa devoção, sobre entrega, sobre paixão, sobre amor, sobre dar. Então nós vamos honrar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas finanças, né? Através dos nossos dízimos, que são as primícias, e também através das nossas ofertas. E o resultado dessa atitude de honrar a Deus é: se encherão fartamente os teus celeiros, as tuas contas, a sua carteira, a todo lugar onde você guarda dinheiro, todo lugar onde você colocar as suas mãos prosperando, amém? Isso são celeiros abundantes, celeiros fartamente cheios, e diz que transbordarão de vinho os teus lugares. Isso fala sobre você ter, não só para você, mas vai haver um transbordar nas suas finanças, onde você vai ser amplamente suprido, mas você também vai alcançar outras vidas, amém, querido? Então, quando nós temos essa atitude de honrar ao Senhor através dos dízimos, das ofertas, o resultado é sempre esse: celeiros cheios e um transbordar nas nossas finanças, amém? Então, com esse entendimento, eu queria te convidar a separar aí o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer isso através desse envelope que está aí na sua cadeira ou à frente dela. Nesse mesmo envelope tem a nossa chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. Então você pode fazer isso também através dos meios digitais, eletrônicos. Essa mesma chave Pix está aparecendo aqui no telão. Você que está nos assistindo no YouTube, está aparecendo aí também na sua tela. Então são muitas ferramentas para nós honrarmos ao Senhor. Você pode fazer também através do cartão de crédito e débito, ali atrás com as nossas tesoureiras. Amém, querido? Você já separou aí o seu dízimo, a sua oferta? Então levanta bem alto o seu envelope ou a sua mão, se você vai fazer por meios digitais. Nós vamos orar e eu quero que você saia do seu lugar com grande alegria para participar desse momento. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de te honrar, Pai, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das nossas finanças. Nós queremos dizer, Pai, com isso, que o Senhor é Deus do nosso dinheiro também, Pai. A nossa vida é sua e o nosso dinheiro também. E nós queremos expressar esse amor através da atitude de dar e honrar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar com alegria, irmão, e vem ofertar e dizimar aqui. Com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, eita, 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 dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, dançar me alegrar com a colheita, eita, 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 eita.
pode levantar suas mãos e dizer isso. Tu és adorado, Senhor, para sempre exaltado. Tu é a honra, Tu é a glória, Pai. Esse culto é para Ti, Senhor. Obrigada, Pai, por esse ambiente. Obrigada por essa unção, Pai, que está passando por essas fileiras, por essa unção que está tocando cada vida aqui presente, Pai. Obrigada porque hoje nós iremos cear, Pai. E que privilégio para nós é podermos cear em memória do Senhor, em memória daquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós sairemos daqui completamente abastecidos. Sairemos daqui diferentes, Senhor. Não aceitamos sair da mesma forma. Sairemos com o toque do Senhor. Sairemos com o toque do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer, querido, ao Senhor o quanto você o ama. Sabe, isso deve ser cultivado, expressar. Diga, Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo, Jesus. A minha vida é tua. Eu te pertenço, Senhor. Eu não pertenço a outro, eu não pertenço ao mundo. Eu não pertenço mais ao diabo. Eu te amo, Pai. Você é o meu Senhor. Sabe, querida, eu vou te dar um tempinho, de fato, para você se quebrantar. Para você sair um pouco do automático. Talvez a sua carne esteja aí no automático. Talvez até agora você estava no culto completamente automático. Talvez você que serve ainda nem teve a oportunidade de por um segundo fechar os seus olhos e falar ao Senhor o quanto você o ama. Aleluia, nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Oh, te amamos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Aleluia, Senhor. Oh, nós te amamos. Sabe, se enche agora com cânticos espirituais, com louvor sincero. Aleluia, nós não precisamos seguir completamente o esboço. Aleluia. Oh, o Senhor quer te tocar. O Senhor quer comunicar coisas espirituais a você. Aleluia. Receba agora mesmo o refrigério do Senhor. Onde você está, receba alívio. Alívio. Receba clareza. Aí mesmo onde você está. Talvez você chegou aqui completamente com a sua visão turva. Com a sua visão embaçada. E eu declaro em nome de Jesus agora mesmo clareza. Aquilo que você estava esperando como resposta chegando. Porque você tem se entregado ao Senhor não apenas por palavras, não apenas por ações externas, mas você tem se entregado agora com o seu coração. Esse é o nosso louvar em espírito e em verdade. Oh, Pai, nós te louvamos em espírito e em verdade. Oh, Pai, nós amamos mais o Senhor do que as tuas bênçãos. Nós amamos mais o Senhor do que aquilo que você pode fazer por nós e o que o Senhor já fez. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu tudo e muito mais. Tudo e muito mais, Pai. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Sabe, se você tiver vontade de se ajoelhar, se você tiver vontade de fazer algo, de se prostrar mesmo, deixa isso descer ao teu coração. Obrigada, Pai, pela unção desse louvor. Obrigada porque cada nota é cheia de unção. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Se quebrante, querido. Aleluia, se envergue, se quebrante, se envergue ao Senhor, se renda. Aleluia, o Senhor quer te lembrar daquele início, quando você o fez Senhor e Salvador da sua vida, aquelas primeiras orações que você fez, aquele quebrantamento que você tinha lá no início. Aleluia. Aquela coisa quando você entrava na igreja, sabe? E você tinha um frio na barriga, porque você tinha a convicção, Deus está aqui.
Aleluia. O Senhor está aqui. Aleluia, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Você tem liberdade. Aleluia. Aleluia. Nós estamos prontos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, gente. Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Você está bem? Você está melhor? Amém. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8. E o tema da nossa mensagem é Despertando da Mornidão. Amém? Efésios 5, 8. Se alguém puder deixar só um fundo, um instrumental, amém? Eu agradeço. Efésios 5, 8, nós vamos ler 2 textos escritos pelo apóstolo Paulo. E esses 2 textos têm algo em comum. Efésios 5, 8 diz assim: Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua vida, sobre a tua pessoa. 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Sabe, querido, o versículo 14, ele fala sobre um despertar. Desperta, ó tu que dormes. Existe um grande risco de nós, principalmente nós que estamos dentro da igreja, nós estarmos alimentando uma sonolência espiritual. Amém? Essa palavra, né, esse despertar, não é para quem simplesmente é cristão e está lá fora. Eu acredito que é uma palavra, de fato, para aqueles que já estão dentro. Porque existe um perigo em nós estarmos vivendo uma vida dentro da igreja no automático. Amém? Amém? Vocês estão aqui? Existe um perigo de nós estarmos vivendo uma vida dentro da igreja totalmente no automático. E às vezes esse momento, né, a gente percebe que a gente tira esse momento para louvar. Sabe, você não precisa levantar a sua mão, mas faz essa reflexão comigo. Quantos de vocês talvez chegaram aqui e passaram o louvor todo com a mente às vezes agitada, pensando nas coisas lá fora? E às vezes só esse comecinho, esses primeiros minutos é que foram suficientes para você dizer: agora eu cheguei. Agora meu Wi-Fi espiritual ligou e eu me conectei com o Senhor. Sabe que nós não podemos andar no automático. Nós não podemos estar sonolentos espiritualmente. A gente vai ler em outro texto, se você quiser pode abrir em 1 Tessalonicenses 5:12, algumas coisas bem semelhantes que o apóstolo Paulo instrui aos Tessalonicenses, e ele fala também desse estado de sonolência. Ele diz: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Sabe que uma das características de alguém que está morno, de alguém que está sonolento espiritualmente, é não considerar aquilo que tem sido ensinado. É não considerar a liderança, é não considerar o pastoreio. E quando a gente fala, querido, de não honrar, não considerar, eu não estou falando simplesmente sobre dar um presente, sobre dar uma oferta. Porque a pior desconsideração que alguém pode ter com o ministro do Senhor, com um líder, é não dar ouvidos a ele. É enxergar
não enxergar além, não enxergar a palavra, não enxergar que é o Senhor quem está falando, mas está simplesmente enxergando aquela pessoa. Ah, é fulano de novo, está falando de novo, eita, fulano gosta de bater nessa tecla, gosta de falar sobre esse assunto. É quando nós não estamos mais considerando, não estamos mais ouvindo com o ouvido espiritual. E talvez nós estejamos nos tornando sonolentos. Amém? E o versículo 14 de 1 Tessalonicenses 5 diz: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos. E essa palavra sonolentos, ela tem outras traduções, como indisciplinado, seria uma palavra melhor, que significa, vem do grego atactos e significa desordenados, fora de fileiras, usado para soldados, aqueles com prazeres irregulares, desmedidos e modestos. Aqueles que se desviam da ordem ou regra prescrita, usado na sociedade grega para aqueles que não apareciam para o trabalho. Esse estado de sonolência nos torna distantes das práticas espirituais. A gente vai viver na nossa vida no automático, é mais um culto de ceia, talvez por ser ceia, existe um pouco mais de atenção àquilo, porque é um culto mais atípico. Mas aí a gente, como foi ministrado na quinta-feira, e aquela ministração do pastor, eu aconselho que você realmente ouça. Né? A partir daquela ministração é que o Senhor me despertou a estar tratando isso aqui, trazendo isso para nós. E Ele falou muito a respeito disso, né? Das nossas práticas. Onde é que estão as nossas práticas? Sabe que nos dias de hoje, orar, né, algo que seria básico, seria o nosso feijão com arroz. Orar, meditar na palavra, congregar. Isso era para ser o normal de todo cristão, mas, na verdade, parece que está começando a ser uma exceção. E aí o cristão que congrega, infelizmente, vai ser a exceção. O cristão que serve fervorosamente parece que vem sendo a exceção. Então, querido, que você seja uma exceção. Que você seja aquele que se destaca em meio a uma multidão. Que você seja, querido, antes do arrebatamento, que eu quero te dizer que está muito próximo. Que você seja algo, né, diante dos olhos das pessoas e pessoas relembrarem, rapaz, ainda existe esse tipo de cristão. Ainda existe esse que é fervoroso, ainda existe esse que serve de verdade, ainda existe esse que busca a Deus, amém? Ainda existe esse que se consagra a Deus, querido. Nós somos esse tipo. Amém, glória a Deus. E Paulo continua dando algumas instruções a respeito dessas pessoas que são sonolentas, né? Ele diz, por exemplo, no versículo 15 do capítulo 5, evitai que ninguém retribua o mal com o mal, encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros, conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças ao Senhor em qualquer circunstância, pois essa é a vontade do Senhor. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda a forma de mal. Eu vou te trazer só um resumo de alguns pontos dessas duas passagens. Depois você pode ler com calma em casa, mas você vai ver que existem pontos em comuns. Que existe essa orientação para que as pessoas despertem, e existem coisas muito incomuns entre um texto e outro. Por exemplo, é falado nos dois textos a respeito de buscar compreender com a vontade do Senhor. Você sabia que alguém que é morno, que alguém que é sonolento, uma das últimas coisas que ele vai se importar é com a vontade de Deus para a vida dele? Ele anda dormindo com relação ao chamado, ele anda dormindo com relação ao propósito. Ele não examina a forma como ele tem andado. Para ele tudo está bom. Não, eu tenho andado para onde? Não sei. Amém? O segundo ponto é viver em santidade. Você vai ver nos dois textos que existe um apelo a uma vida de santidade, de se afastar das trevas e de estar na luz. Nós já tratamos disso em um outro culto. A santidade posicional e a santidade experimental. Nós precisamos guardar o nosso estado de santidade. Amém? As práticas espirituais, você viu que foi mencionado. E considerar as pessoas que nos ensinam. Sabe, será que nós temos considerado as pessoas que nos ensinam? Quando você vê mensagens muito repetidas na igreja, querido, não é para você questionar de novo. Você acha que é confortável, talvez para um ministro estar, sei lá, sendo julgado, né, com o rosto, porque aqui dá para a gente ver tudo. A gente vê quem está dormindo, a gente vê quem está capengando, a gente pensa que não, a gente pensa, não, eu estou aqui, a visão mais privilegiada, a gente vê até aquele que a gente nem quer ver. A gente fecha um olho assim, né? Amém? Então, quando o Senhor, Ele traz mensagens repetidas, não estou falando nem dessa mensagem específica, mas estou falando de coisas que talvez você diga de novo, é de novo porque o Senhor, Ele quer te alcançar. Amém? Sabe, eu fico pensando
Se a gente fosse fazer uma peneira assim, de ministrações, eu acho que esse ano se falou muito de como resistir diante das dificuldades. Não sei se vocês concordam comigo. Como estar firme diante dos problemas, né? Como não se deixar ser enganado pelo diabo nas adversidades. Deve ser porque muita gente está muito ocupado em adversidade, muito preso, muito enroscado. E é por isso que Deus se torna repetitivo. Amém? Glória a Deus. Romanos 13:11, você não precisa abrir, eu vou só ler rapidamente, mas fala: fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Será que nós temos discernido o tempo em que vivemos, querido? Olha, o tempo tem passado tão rápido que às vezes eu fico horrorizada. Esse ano eu acho que nunca vi um ano, eu não sei o que foi isso. Não sei, daqui a pouco vai ser o culto de virada, a gente, entendeu? Dezembro está aí, esse ano acabou. Eu quero dizer para você, o ano acabou, viu? Mas ainda dá tempo. Amém? Acabou, mas dá tempo. E é tão incrível, né? E uma vez a gente foi com o pastor Marcos Puceno, a gente conversando aqui com ele, e ele falou, mas sabe o que é? Às vezes não é o tempo que está muito rápido, é porque o dia tem as mesmas 24 horas, mas aí como tem muita tecnologia, tudo é muito rápido, aquele tempinho que sobra a gente quer encaixar mais coisa. Ainda dá tempo de fazer isso. Não, mas então a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí o diabo vai nos roubando, de pouquinho em pouquinho, roubando o nosso tempo, roubando a nossa comunhão. De pouquinho em pouquinho. Um culto de 2 horas se torna uma eternidade. Porque a gente poderia estar sendo mais produtivo, fazendo alguma coisa. Eu estou aqui, mas eu tenho que, depois daqui eu tenho que... Amém? E ele fala sobre nós discernirmos o tempo. Pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ei, a tua salvação completa, querido, o teu arrebatamento está mais próximo do que do dia que você creu. E olha que Paulo disse isso há muito tempo atrás. E se estava próximo para eles, como diz o Matu, dirá para nós. Para nós está às portas. Então, não é mais tempo, querido, de você andar sonolento. Não é mais tempo de você andar vagaroso. Não é mais tempo de você estar pensando, eu estou pensando só em casar. Tomara que Jesus volte só depois que eu case. Tomara que Jesus volte só depois que eu construa a minha casa. Querido, isso aqui tudo vai ficar. Aleluia. Tomara que Jesus... A gente não fala isso, né? Mas, às vezes, parece que se a gente é cristão, a gente está esperando a volta de Cristo, mas a gente está correndo mais em direção a essas realizações pessoais e nem lembra do céu, nem lembra da eternidade, então essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Amém? Abra lá em Gênesis 28, versículo 10. Vamos falar sobre o sono de Jacó. Gênesis 28, 10 conta a história de Jacó. Você sabe que Jacó, ele enganou o seu pai Isaac, se passou por Esaú e recebeu a bênção de Isaac. Quantos lembram disso? Amém? E aí ele foge de Esaú, e aí no versículo 10 de Jacó diz, diz, Jacó partiu de Berseba e rumou a Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro. Eu não entendo esse versículo, eu não sei como alguém usa uma pedra de travesseiro, mas vamos lá. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele, e lhe anunciou, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu a dou a ti e à tua descendência. Sabe, querido, que às vezes nós corremos o risco de estarmos sonolentos numa terra que Deus nos deu. Às vezes corremos o risco de estarmos sonolentos em cima de promessas que, sem perceber, já estamos vivendo o cumprimento delas. Às vezes a concretização, às vezes um prenúncio, mas estamos dormindo. Sonolentos em cima delas. Às vezes você não lembra, mas às vezes eu me pego pensando. Tem horas que eu paro e eu digo, olha, anos atrás eu estava orando por isso, mas eu não celebrei na hora que chegou. Foi uma coisa meio que automática, aconteceu. E às vezes a gente corre o risco disso. A gente não lembra, né, do nosso começo. E quando a gente vive aquilo ali, meu Deus, eu já estou vivendo isso. Já está acontecendo, já aconteceu. Ou está bem perto, é o prenúncio disso. E existe esse risco de, uma vez sonolentos, estarmos dormindo em cima dessas promessas. Amém? E ele continua dizendo no 14, tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o oriente e o ocidente, para o norte e sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e descendência.
E eu estou contigo, te guardarei em todo lugar onde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Querido, cuidado para você não estar andando tão sonolento, a ponto de você não perceber quando Deus está envolvido no negócio. Cuidado para você não estar andando tão sonolento, a ponto de você não perceber o poder e o sobrenatural de Deus agindo em teu favor. A mão dele estendida. Amém? Veja que Jacó, ele estava sonolento, naturalmente falando, fugindo, talvez cansado, né, fadigado. E ele se deita ali, e ali Deus já estava. Eu quero te dizer que Deus já estava ali. Mas ele não se apercebe. Ele chega, eu estou com sono, vou deitar, estou fugindo. Talvez uma falsa sensação de segurança. Eu acredito que só dorme quem já está, pelo menos assim, sabendo que está fora do perigo, né? E ele deita ali, ele não considera. Mas a Bíblia diz que quando ele desperta desse sono, isso traz para nós um ensino espiritual. Quando nós despertamos desse sono, a gente enxerga, Deus está aqui. Ei, Deus está nesse negócio. Ei, Deus está nessa visão. Deus está nessa igreja. Deus está nessa palavra que essa menina está dando. Deus está na palavra da menina que ministrou de manhã. Deus está na palavra de quem vai ministrar mais tarde. Eita, Deus está aqui. E você vê que aí Jacó, então, vai ter uma outra postura. Ele diz no 17, então sentiu medo. Então ele temeu. Então a reverência que ele não tinha naquele local, porque ele não entendia que Deus estava ali, ele passou a ter. E ele exclamou, quão temível é este lugar, certamente não é outro, senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Às vezes Deus tem colocado, querido, diante de nós portas. O que são essas portas? Acessos divinos. E a porta está na nossa cara, mas nós não enxergamos. Às vezes uma palavra é uma porta, é um acesso divino. A visão que o Senhor dá através de um profeta nessa casa, através, por exemplo, né, da palavra que nós recebemos na virada do ano, é uma porta, é um acesso. Mas se nós não estamos apercebidos, se estamos sonolentos, a porta ela vai permanecer fechada, bem diante de nós, e nós nunca iremos abrir ela. E aí chega o final do ano, vixe, nada aconteceu. Eu disse que era o ano do transbordar, não transbordei, foi nada, só em ganhar peso. Amém? Mas será que você considerou? Porque Deus não ama mais alguns do que outros. A diferença é que uns têm considerado e outros não. E talvez Deus esteja querendo te lembrar que em 2 meses Ele pode fazer muito mais do que você imagina, se você aprender a considerar essas portas. Amém? E aí no 18 diz, levantando-se antes do raiar do sol. Olha que aquela pessoa que era sonolenta, negligente, no instante ele se tornou diligente. Tomou lá a pedra que era um travesseiro, colocou, aí entendi, né? Entendi. Serviu como, então, um pilar. Colocou em pé como um pilar e derramou óleos puros sobre o seu topo. E aí ele passa a considerar a unção. Ele passa a considerar o Espírito. Amém? A este lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário a Deus. E de tudo que me deres, certamente devolverei a 10ª parte como oferta ao Senhor. Aleluia. No instante ele se tornou um crente. Amém? Jacó teve uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó teve um toque da parte do Senhor. E muitas vezes é isso que falta, sabia? Um toque. Muitas vezes é uma experiência pessoal que falta. Muitas vezes, pessoas aqui nasceram em lares evangélicos. Já teve pessoas, às vezes, no VC que a gente oferece o novo nascimento e as pessoas falam, minha família toda é evangélica. E as pessoas pensam que aquilo faz dele um crente, um cristão, um evangélico. E, às vezes, você nasceu nesse ambiente, você cresceu nesse ambiente onde tudo vai se tornando depois comum. O que é espiritual vai se tornando comum. Amém? Mas nós precisamos ser tocados, querido. Nós precisamos ter experiências com Deus. E eu quero te perguntar, qual foi a última experiência que você teve com Deus? Qual foi a última vez que você abriu mão de um prazer momentâneo para dizer, eu vou simplesmente me consagrar. Eu quero simplesmente entrar no meu quarto e falar com o Senhor. Nós não precisamos de experiências exatamente como Jacó, de ver uma escada com um anjo descendo e subindo.
Não precisamos, às vezes, do espetacular, mas esse quebrantamento e essa rendição, às vezes, é suficiente para colocar a gente no prumo. Amém? Aleluia. Abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Em Apocalipse, a gente vê a partir do 2 que João vai escrever, né, a respeito do que o Senhor, o próprio Jesus, está falando às igrejas. Amém? E ele vai exaltar alguns pontos em algumas igrejas, vai corrigir, vai admoestar e exortar outros pontos. Mas eu quero te dizer que essas igrejas, as quais essas cartas para as quais essas cartas foram endereçadas, não são igrejas de mentirinha, não são parábolas, não são analogias, eram igrejas reais. E aquilo que Jesus falou para elas era baseado naquilo que ele via e sabia que estava acontecendo dentro daquelas igrejas. E aí, no capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Quem era esse anjo? O pastor da igreja, o líder espiritual da igreja. Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos entender essa passagem. Essa região de Laodiceia, né, essa igreja ficava nessa região de Laodiceia, que ficava entre outras duas cidades. A primeira cidade era Hierápolis, que ficava a cerca de 10 quilômetros ao norte, e a segunda cidade era Colossos. Lembra dos Colossenses? Se você for ler a carta de Colossenses, você vai ver que Paulo instrui que aquela carta fosse lida não só aos colossenses, mas também aos de Laodiceia. Ele fala lá, acho que umas 3 vezes. Fala também aos irmãos de Laodiceia. Por quê? Porque eram regiões próximas. Então, de um lado ficava Hierápolis, do outro lado ficava Colossos. E Laodiceia estava no meio. E Hierápolis era muito conhecida pelas águas quentes que haviam lá. Lá haviam fontes termais, as águas eram tão quentes que chegavam a cerca de 50 graus. Eram águas que tinham propriedades curativas e medicinais. Ainda hoje, se você for ver, né, algumas regiões no mundo que são próximas a vulcões têm essa característica de ser água termal, que relaxa, que tem propriedade curativa. Então, era isso que acontecia naquela região. Essas águas eram quentes. Enquanto as águas de Colosso, do outro lado, né, eram frias e refrescantes. E aí, Laodiceia, que estava no meio, não tinha fontes próprias. Tinha que canalizar por meio de dutos, né, de canos, tubulações, canalizar do sul. E essas águas vinham cerca de 10 quilômetros. Elas eram bem quentes, mas quando elas chegavam em Laodiceia, elas ficavam mornas. E é por isso que Jesus ele usa esse trocadilho. Você não é quente nem frio, porque é morno, estou a ponto de te vomitar. E às vezes eu já vi gente até ensinando isso, falando, rapaz, é melhor você ser quente ou você ser frio logo, desviado de vez, do que você ser morno. Mas eu não acho que ser frio é muito bom, porque ser frio é o final daquele que é morno. Você concorda comigo? Mas o que é que Jesus está querendo dizer com isso? É melhor ser morno ou ser frio do que estar no meio? Porque quem está morno acha que está quente. Quem está morno acha que está seguro. Quem está morno está tão no automático que ele pensa, rapaz, eu posso não matar e nem roubar e nem pecar, mas pelo menos eu congrego. Rapaz, eu posso não estar tão espiritual assim, nem oro, mas pelo menos eu estou servindo. Rapaz, eu posso nem estar servindo, mas pelo menos eu estou indo. Amém? Quem está morno está cego, querido. Quem está morno sempre acha que está muito bom e nem enxerga o que pode melhorar. Amém? E é por essa indiferença que Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar. E eu lendo sobre isso, pesquisando sobre isso, essas águas também, elas tinham a característica, essas que chegavam em Laodiceia, de serem carregadas de minerais. Eu não sei se você já provou uma água mineral, acho que ela não vende aqui, mas uma vez lá em Campina Grande eu provei uma água mineral que ela tem uma tampinha amarela. Pense numa água ruim, é amarga ela. Ela é uma água que tem um gosto, a água não é para ter gosto, quando tem um gosto chega a dar uma náusea. E essas águas lá eram ricas em minérios, por isso que Jesus faz esse trocadilho, estou a ponto de vomitar-te. Fora o fato de que uma água morna, falando no sentido de bebida, uma bebida morna não é bom, não sei se você concorda comigo. Mas você toma um café, por exemplo, não estou falando no sentido do café também estar pelando a língua, né? Mas o café bom é aquele que você toma e dá um tempinho para você conseguir tomar outro gole. Agora, aquele café que foi feito de manhã, colocado numa garrafa térmica ruim,
E você pega ele no final do dia, você dá um gole com gosto, achando que ele está quente, e vem aquela coisa meio morna. É ruim, querida, é nauseante, porque não é nenhuma coisa nem outra. Você não foi chamado, querido, para ficar em cima do muro. Você não foi chamado para ficar com atitudes. Ora, dentro da igreja eu estou muito fervoroso, eu estou muito animado com a conferência, mas da porta para fora eu estou bem morno, nem lembro que o Senhor existe. Eu estou muito mais preocupado com os meus problemas, com as minhas questões. Amém? Continuando no 17, ele diz: e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Não, pobre, cego e que estás nu. Veja que Jesus fala, não reconheces, você não vê. Então, existia de fato uma cegueira espiritual, especificamente naquela igreja. E outra característica de Laodiceia, naturalmente falando, é que ele estava situada numa região de rota comercial. Então, era uma região onde o comércio passava de um lado ao outro, existia muita riqueza. E eles eram conhecidos por fabricar lã, e essa lã era tingida, era uma lã negra, e colírio. Então, isso aí circulava e garantia riqueza para aquele povo daquela região. E aí Jesus começa a chamar a atenção deles. Olha, vocês estão achando que estão com tudo. Vocês estão achando que não estão precisando de nada. Vocês dizem que estão ricos, conquistaram muitas riquezas e não precisam de nada. E isso chama a atenção para nós. Qual o sentido espiritual isso traz para nós? O sentido de que a autossuficiência também é um sinônimo de mornidão. A autossuficiência também faz parte de mornidão. E sabe que às vezes você pode até dizer, não, mas eu não sou autossuficiente. Às vezes a gente acha que uma pessoa que se acha autossuficiente é aquela que se declara, eu não preciso de Deus. Não, minha fonte é só isso, é na força do meu braço. Nem sempre. Sabe que às vezes alguém que é cristão, mas ele deixa de congregar. Ele não congrega, eu conheço pessoas que não congregam porque trabalham. Era para ser uma coisa assim, sim, né? Mas não é normal, querido, não é para ser normal. Alguém que troca um congregar porque trabalha, porque às vezes tem pessoas que vêm com... mas é porque Deus sabe, Deus vai entender, porque é a minha família, eu tenho que cuidar primeiro da minha família. E às vezes é isso que o diabo gosta, de usar uma coisa e transformar em outra, né? Usar a palavra e distorcer aquilo. E isso é um sinônimo de autossuficiência, porque, querido, se você não crê que Deus é poderoso para te abrir uma porta, que vai te permitir congregar e trabalhar, você não está crendo para nada. Você está crendo ainda na força do seu braço. E aí tem pessoas que dizem, não, é só por um tempo. Mas essa porta de trabalho se abriu lá, não sei aonde, mas lá nem tem igreja, lá nem tem um verbo. Não, mas é só por um tempo. E às vezes esse negócio de por um tempo, daqui a pouco a pessoa se afastou, se desviou. Quantos de nós, querida, a gente conhece um histórico assim? Amém? Então aprenda a não ser autossuficiente, aprenda a depender do Senhor, querido. E tem pessoas aqui que talvez estejam numa condição até congregando, mas se matando num trabalho. Um trabalho está desgastando, está consumindo a tua vida. Está consumindo a tua saúde, você não tem coragem de sair desse trabalho. E eu vou te dizer, se você sair, o Senhor pode abrir uma porta. Misericórdia, irmã, você está induzindo. Não, estou dizendo que você vai orar. Não vai dizer que fui eu que disse para você sair. Mas você vai orar. Mas se o teu congregar, é isso que eu estou falando. Às vezes você está aqui só de corpo presente, mas você está aqui, o trabalho está te desgastando tanto que você está simplesmente fazendo um rito religioso, mas você não está. Você está aqui, mas você está lá. Uma vez eu atendi um homem, foi tão engraçado, era um homem hipertenso, ele estava com pressão nas alturas. E durante toda a consulta, ele não largava o celular um segundo. E aí a pressão descontrolada e usando o remédio certo, ele não largava o celular. E eu via, e ele não tinha nenhum respeito, né, por mim. Na consulta, eu digo, deixa quieto. E aí um patrão dele falando com ele, não sei o que, eu só calado. Eu calado, eu vi tudo. Vendo os exames dele, ele disse, pois é, doutor, isso aqui é um dos motivos que... Eu disse, eu sei. Eu disse, o seu diagnóstico é isso aí. E não vai adiantar eu estar aumentando remédio para você, não vai adiantar a gente estar fazendo nada se o seu trabalho, esse estresse todinho é o que está te matando. E as unhas tudo ruídas. E eu disse, eu vejo que você rói suas unhas. Já escondeu as unhas. Aí você repara mesmo. Amém? Querido, tem conta que não fecha. Amém? Nós precisamos aprender a confiar e depender daquele que nos capacita, daquele que nos comprou, sabe? Se Ele deu Jesus, o que é que Ele não vai fazer por você? O que é que Ele não vai te dar, querido? Amém. Aleluia.
E essa questão dessa dependência, né, falando especificamente da questão do dinheiro, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Dias atrás, semanas atrás, o pastor Dantas explicou, né, que o pecado de idolatria é a avareza, né? E aí eu lembrei que eu estava ministrando certa vez para as crianças e a gente aprende muito lá em cima com elas. Já até falei para algumas pessoas isso. E eu lembro que antes de entrar no tema, eu fui só dar um exemplo, né? Um exemplo a respeito de dízimo e ofertas. E aí eu falei para elas, olha, suponhamos que vocês são adultos e vocês vão agora ganhar 10 mil reais por mês. Pronto, os olhos delas já brilharam, né? Vocês vão ganhar 10 mil reais por mês. Mas, na proposta lá dessa pessoa que vai empregar vocês, o bendito trabalho vai cair no dia do domingo. Aí já foram ficando tristes. Aí eu disse, vocês iam deixar de congregar, vocês iam aceitar esse trabalho? Aí elas demoraram a responder, eu já fiquei com medo, né? Eu já fui respondendo, é claro que não. Né? É claro que não, porque a palavra diz que a gente precisa congregar. Queridos, aí eu comecei a ensinar a importância e tal, e eu via que o olhar dela estava distante. Sabe quando você está meditando numa coisa, você vê um escape ali, aí um deles abriu a boca e disse assim, mas tia, mas e se eu assistisse o culto online? Sabe que o adulto não diz isso, mas a criança diz. O adulto pensa, o adulto sente, mas a criança diz. Amém? E eu disse, mas fulano, você sabe, negócio de culto online, o culto online é só para você rever a mensagem. O culto online é porque se você tem 3 cultos, você foi para um, você vai assistir os outros 2. E eu falando, daqui a pouco tinha outra que já estava pensando em outra coisa, eu já preparada. Aí ela, mas tia, e se por acaso assim, eu indo para o culto de quinta? Eu posso faltar o domingo, mas o culto de... Aí eu comecei a me estressar. Eu disse, minha gente, esses 10 mil reais nem existe. Vocês estão apegados a esses 10 mil reais, é tudo mentira, não existe os 10 mil reais. Não, tia, mas disse, não, olha, vocês, o negócio é sério. O negócio está sério. Vocês se apegaram a um dinheiro que eu dei uma hipótese, nem existe esse dinheiro, e vocês se apegaram a esse dinheiro, vão se converter. Eu fiquei chateada mesmo com eles. E às vezes você pode pensar, misericórdia, você é os pais. Não, querido, os pais eu conheço. Misericórdia. Estão aqui de domingo a domingo. E essas criaturas estão aqui de domingo a domingo. E não falta culto. De onde é que tiraram isso? Concupiscência da carne. Pensa que não, era os já maiorzinhos de 11, 12, já tem concupiscência da carne, querido. Já tem malícia, é tanto que já receberam Jesus. Mas vez ou outra vem com uma pérola dessas. Amém? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Não podemos ceder a algumas concessões que na hora fazem lógica, igual eles, né, inocentes. Tem uma lógica, tem algum raciocínio. Faz sentido, não faz sentido eu deixar de congregar. Faz sentido eu abrir esse meu tempo aqui de leitura da palavra ou de orar, porque afinal de contas faz sentido algumas concessões e não faz sentido. Amém? E ele continua no versículo 18. Portanto, ofereço-te esse conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. O que é que Jesus está falando aqui? O que é esse ouro refinado pelo fogo? É a fé sincera. Isso está lá em 1 Pedro 1,7, onde diz, assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Jesus está dizendo, olha, compra de mim, adquire de mim essa fé sincera, essa vida no Espírito. Amém? Busca em mim essa verdade, essa vida cristã de verdade, para que de fato você seja rico, não daquilo que os olhos podem ver, porque isso é uma consequência, amém? Isso é uma consequência, a riqueza daquilo que os olhos podem ver. Mas nós devemos acumular esses tesouros nos céus, onde a traça não corrói. Nem a ferrugem vai corroer. Amém? E ele continua, depois de fogo, né, a fim de que enriqueças, roupas brancas, falando de quê? De santidade. Lembra que eu falei que lá vendia-se lã, e era uma lã negra, e ele diz, roupas brancas, para que possa cobrir tua vergonha e nudez. É você conservar o teu estado de santidade. Quem é morno está assim, como um Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Fazendo concessões, pecando à torta e à direita, achando que aquilo não vai dar em nada. Mas o pecado, ele leva à morte, querido. E o pecado pode levar a um pecado pior. A prática do pecado pode acabar te levando à apostasia. A gente já ministrou sobre isso no outro culto, depois você assiste se quiser. E colírio.
E compra o melhor colírio para que, ao ungir teus olhos, possas enxergar claramente. O que é que Jesus está falando? Você está morto, você está cego. Você não está enxergando com clareza aquilo que eu tenho para você. Você não está enxergando com clareza os planos e propósitos que eu tenho para você. Você está achando que já está bom, mas eu tenho não é superfície, é algo mais profundo. São águas mais profundas. Eu quero que você veja com clareza. Amém? Efésios 4,17 diz: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Querido, não viva como alguém que não tem a vida de Deus, na inutilidade dos seus pensamentos. Não viva focado só naquilo que você tem na terra, nas realizações, naquilo que ainda falta. Ah, mas ainda falta eu conquistar tal coisa. Falta, sim, vai faltar. E Jesus vai voltar antes, talvez. Às vezes eu me pego pensando nisso. Eu disse, meu Deus, eu tenho que viver um dia de cada vez. Eu tenho que aproveitar. Porque é tão interessante, porque às vezes sabe que a gente não tem fé para descansar num dia, descansar em fé. Mas a gente tem mais fé para crer que o outro dia vai chegar. Isso aí é a famosa conta que não fecha. Porque às vezes a gente se preocupa com o futuro, ou seja, se você está preocupado com o futuro é porque você crê que ele existe, mas vai que ele nem existe. Às vezes a gente está crendo mais para o futuro, que ainda nem está preocupado com o futuro, sem nem ter a certeza de que ele existe. E pode ser que esse futuro seja já na eternidade com o Senhor. Pode ser que a gente nem chegue ao final desse culto aqui. Amém? E a pergunta é, como você viveu até aqui? Como você serviu até aqui? Como você buscou a Deus até aqui? Será que você vai estar lá, se encontrar com o Senhor e vai ver todo mundo se adorando, entregando e vai dizer, menino, que negócio estranho. Isso aqui está espiritual demais. Eu acho que não estou me sentindo até, não estou nem à vontade aqui. Será que vai ser dessa forma? Não, querido, você é dos céus. Você está nessa terra, mas você pertence aos céus. Amém? E o último versículo, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Você pode abrir. 1 Crônicas 28, 9 diz: e tu, meu filho, meu amado filho Salomão, isso aqui é Davi escrevendo, né? Reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma. Porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Sabe, querido, se o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração, por que a gente tem se enganado? Por que às vezes a gente eu vou cumprir lá uma escala, ou eu vou lá para o meu congregar, porque o líder vai estar vendo. Mas o teu líder não vai te dar nada em troca, querido, nada. Talvez você vai ganhar lá um tapinha nas costas e olhe lá. E o Senhor é quem vai te galardoar de fato. O Senhor é quem está vendo. E a minha pergunta é, se Deus é aquele que me sonda, por que não me entregar de corpo e alma para Ele? Por que não entregar todo o meu coração com uma fé sincera, com uma devoção sincera? Por que não ser transparente diante de Deus? Amém? Vocês estão entendendo? Sabe, eu acredito fielmente que o grande segredo de nós estarmos pessoas vigilantes, de não estarmos mornos, é nós despertarmos dentro de nós o nosso amor por Deus. Porque todos nós temos. Pode ser que você até pense, não, irmã, mas eu sinto que eu nem sou tão apaixonada assim pelo Senhor. Ninguém vai verbalizar isso, não é verdade? Ninguém vai verbalizar isso. Mas sabe o que falta? Falta apenas o teu momento de comunhão. Porque a palavra diz que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E Deus é espírito e é por isso que nós devemos adorá-lo no espírito. Às vezes você está querendo tocar, entre aspas, Deus só com o seu corpo, só com a sua mente. Às vezes você está achando que Deus é um arrepio, que Deus é uma sensação, que é um louvor bonito que toca. Ai, eu senti nesse louvor Deus. Aí esse versículo é tão bonito, falou comigo, tão bonito esse versículo. Quando na verdade a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Então, eu preciso acessar essa verdadeira adoração por meio do meu espírito. E quando eu me quebranto, quando eu me deixo realmente me envolver pelo Senhor, e eu lembro, sabe, daquele amor que Ele tem por mim. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje na ceia, relembrando aquilo que Ele fez por nós. Às vezes, querida, a gente está pisando no maná. Sabia? Às vezes a gente está pisando no maná. Porque se você está aqui, eu tenho certeza que é porque você teve condições de estar aqui. É porque você está saudável. É porque você tem vida. É porque você chegou, porque você veio de algum lugar. Então você chegou e vai voltar para um lugar.
Queridos, isso é tão precioso. O Senhor te encontrou. Você encontrou o Senhor e o Senhor te encontrou. Nós temos algo muito precioso e, como o pastor bem falou, nós precisamos expandir isso para outras pessoas. Precisamos externar essa vida de Deus que está em nós para aqueles que estão próximos. Amém? E aí a questão, se eles vão querer ou não, aí o problema é deles, mas nós precisamos externar, precisamos falar. Amém? Eu quero que você fique de pé e eu vou te fazer um convite antes do pastor Dantas assumir a ceia, amém? Porque esse convite é apenas para aqueles que têm uma aliança com o Senhor. O cear, né, que é uma ordenança, está disponível apenas para aqueles que já fizeram Jesus seu único e suficiente Salvador. E eu quero que você feche os seus olhos, amém? Pai, obrigada por essa palavra que foi ministrada. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que, se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, nunca fez uma aliança com Ele. Sabe, você pode até conhecer, ouvir falar de Jesus. Não, eu sei quem é Jesus. Mas você nunca fez uma oração pública, recebendo, tornando Ele o seu Senhor e Salvador. E a partir disso, tendo Deus como seu Pai, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, se você estava nessa condição de morno, de frio, a ponto de sair mesmo do Senhor e da palavra, a ponto de estar distante de Deus, eu quero te convidar também. Existe alguém aqui no nosso meio que nunca fez uma aliança com o Senhor ou que estava afastado dos caminhos do Senhor? Amém. Todos são filhos. Existe alguém, esse eu vou deixar para o final, né? Com relação, o pastor vai fazer, com relação ao batismo. E eu creio que com relação à cura, no momento em que você cear, você vai receber a sua cura. Amém? Glória a Deus. Vamos só orar pelo final da mensagem. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada porque eu falei aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Obrigada, Pai, porque nós somos crentes de verdade. Nós não somos crentes de aparência. Obrigada, Senhor, porque nós somos vigilantes, estamos despertos. Nós não esquecemos, Pai, da Tua promessa de que você está vindo para nos buscar. E nós aguardamos, Senhor, ansiosamente a Tua volta. Nós não amamos mais os prazeres dessa vida do que o Senhor. Nós Te amamos, Senhor, e sabemos que iremos passar a eternidade contigo. Eu oro para que as pessoas que estão aqui passem a ter uma disposição diferente. Voltem para as suas casas, de fato, ruminando essa palavra. Em nome de Jesus, eu oro para que a disposição das pessoas, quando vierem congregar, também seja diferente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que palavra poderosa, amém, queridos? E nós estamos em um culto de ceia e hoje nós vamos celebrar essa grande festa que é a ceia do Senhor, amém? Então fica preparado para isso. A ceia, ela é um memorial e também ela é uma ordenança, amém? Jesus deixou algumas ordenanças e a ceia foi uma delas. Então ele não sugeriu que nós fizéssemos isso, ele ordenou. Quando disse, fazer isto em memória de mim. E porque é em memória dele que ela se classifica como um memorial da nossa aliança. A ceia, ela é o grande memorial da nova aliança. Memorial, irmão, serve para trazer a nossa memória. Serve para nos fazer lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, lá na cruz do Calvário e depois disso, quando ressuscitou. Amém? Então aqui está simbolizando, né? O corpo de Cristo está simbolizado pelo pedaço de pão que nós vamos participar. Esse corpo que foi moído e traspassado no nosso lugar. Esse sangue que aqui está simbolizado pelo suco de uva que foi vertido, que foi derramado. O sangue que nos deu essa nova aliança. O sangue que nos curou, que nos redimiu, que nos transformou, que nos transportou de um império de trevas para um reino de amor. E por isso, por conta dessa grande obra que Jesus fez, é que você pode ser chamado de filho de Deus. Então nós vamos participar da ceia nessa tarde, com grande alegria, irmãos, com grande temor, com grande reverência no nosso coração. Amém? Então eu queria que você tivesse essa consciência de que você vai estar participando desses elementos, mas trazendo à sua memória toda a obra de Cristo, toda a obra de Deus em Cristo Jesus aqui, ali naquela cruz. Amém?
eu quero orar pelos elementos e os diáconos vão distribuir. E eu queria só pedir para você receber o elemento e não participar ainda. Você vai esperar até que todos tenham recebido e a devida instrução, amém? Porque nós esperamos um pelos outros. Ceia também fala sobre a comunhão do corpo de Cristo. Então, quando você receber, você espera um pouco até que todos tenham recebido. Você pode fechar seus olhos e orar junto comigo? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu corpo que aqui está simbolizado por esse pedaço de pão, Pai. Nós nos alegramos por poder participar desse momento tão solene, Pai, tão cheio de alegria, tão cheio de sentido, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos por esse suco de uva que está aqui e representa o seu precioso sangue, o seu poderoso sangue que foi derramado para nos trazer a nova aliança, para nos trazer nova vida, para nos encher de paz, de alegria, Senhor. Nós queremos te agradecer por esses elementos, consagrar, Pai, cada um desses elementos a você, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos pela ceia do Senhor, no nome de Jesus, amém. Enquanto os diáconos vão distribuir, você recebe e espera uns pelos outros. O departamento de música vai também cantar uma canção. Se alguém não recebeu, faz um sinal com a sua mão, o diácono vai levar até você, o pessoal que está servindo lá fora, lá em cima, todo mundo recebeu, amém? Queria que você acompanhasse comigo o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 27, a Bíblia diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Sabe, irmãos, por entender esse texto, esses versículos que falam sobre a ceia errado, por entender errado esse texto, é que muitas pessoas deixam de participar da ceia do Senhor. Às vezes porque acharem que estão em pecado, às vezes cometeram um erro antes de chegar à igreja, às vezes é uma briga ali do casal, e por achar que está com aquele sentimento contrário, deixa de participar de algo que, como eu disse, é uma ordem do Senhor para a igreja. Amém? E eu quero te dizer que se você tem esse pensamento, isso é algo que não é bíblico, amém, queridos? Isso é algo que não está alinhado com o que Jesus disse. A ceia, irmão, ela é um memorial, e o memorial da obra de Cristo. Somos nós nos lembrando daquilo que Jesus fez. E se o que Jesus fez foi para te perdoar os pecados, então a ceia é um memorial de perdão. Como é que a gente vai participar ou deixar de participar de um memorial de perdão por conta de algum pecado que tenhamos cometido? Amém? Mas esse texto, ele está falando sobre algo que estava acontecendo especificamente na igreja de Corinto, que eram as pessoas comendo uns antes dos outros, sem discernir o corpo. E é por isso que a nossa orientação é esperar uns pelos outros. Lá naquela igreja, irmãos, os ricos chegavam na frente e comiam. Quando os outros chegavam depois, os pobres, não tinha mais comida. E Paulo se depara com aquilo e ele disse: ei, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque a ceia do Senhor, ela fala sobre a comunhão do corpo. E aí é por conta desse erro que existem muitos que dormem antes da hora e alguns estão ficando doentes, estão comendo indignamente. Esse indignamente não está falando sobre qualquer tipo de erro, está falando sobre um erro específico de não discernir o corpo de Cristo. Amém? Então esse é um momento em que nós vamos nos examinar. Paulo orienta isso, né? Nós vamos te dar um tempinho para você fazer esse exame. Esse exame não é você orar, não é você cantar, não é você orar em línguas, é você parar e pensar como você tem agido com relação ao corpo de Cristo. Isso fala sobre esse irmão maravilhoso que está aí do seu lado, sobre as pessoas lá fora, como você tem tratado as pessoas, como você tem tratado os seus irmãos na igreja, qual o sentimento tem no seu coração por cada um deles. Porque Jesus diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você está comigo? Então é sobre isso, irmãos, que a ceia fala, sobre essa comunhão do corpo. E esse exame, não importa o resultado. Talvez você tenha errado no que diz respeito ao corpo de Cristo. Talvez você tenha discutido com alguém. Mas sabe, esse é o momento de se examinar, liberar perdão, pedir perdão se for necessário. E a Bíblia diz que depois desse exame você come.
Não é se o exame deu negativo, como nosso pastor gosta sempre de falar, você deixa de comer. Aqui não diz assim. Aqui diz, você vai se examinar e depois você vai comer e participar da ceia do Senhor. Amém? Então, com esse entendimento, eu queria te dar aí 1 minuto para você, de repente, fechar seus olhos e fazer esse autoexame. Saber como você tem se posicionado com relação ao corpo de Cristo. Então, faz isso agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom. Lá no verso 23 de 1 Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, com a consciência de que esse pedacinho de pão que está aí na sua mão representa o corpo de Cristo, aquele corpo que foi moído, traspassado no nosso lugar, amém? Que foi colocado em um madeiro, que se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Com o entendimento de que esse pedacinho de pão simboliza o corpo de Cristo, você pode participar. Ele continua falando no verso 25 e diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, com a consciência de que esse suco de uva representa, irmãos, o sangue de Cristo, que foi derramado no meu e no seu lugar, para nos redimir da maldição, do pecado, da morte, para nos redimir de sermos pecadores e nos tornar filhos de Deus. Esse sangue que também foi derramado para você ter cura no seu corpo físico, amém? E à medida em que você tomar esse suco de uva e você estiver sentindo qualquer dor, qualquer enfermidade no seu corpo, você vai ser instantaneamente curado, se assim crer, amém? Então, com a consciência de que esse suco de uva simboliza o sangue de Cristo que foi derramado no nosso lugar, pode participar. Glória a Deus. Isso aí é festa, amém, irmão? Então, nós vamos cantar uma música aqui de júbilo, de celebração, para você se alegrar e festejar. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma a ti, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Ele me amou, me perdoou, me transformou, me libertou, lançou fora o medo que havia em mim. Por sua graça eu sou livre. Ele é o Cristo, o pão vivo que desceu do céu, só por amor, não há outro igual a Ele. Incomparável é o nosso Senhor. Ele é
graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma de Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém, queridos? Sabe, todos os dias de ceia nós temos uma oportunidade de fazer uma grande festa, né? Parece uma coisa religiosa quando a gente diz, os discípulos juntos com Jesus cantaram uma canção de júbilo e ali eles celebraram porque algo grandioso estava sendo feito, amém? E não é porque a gente faz isso uma vez por mês que nós podemos tornar isso comum, amém, irmão? Porque às vezes a gente fala, você vai ter a oportunidade agora de celebrar a nova aliança, a sua cura, a sua libertação, a sua prosperidade. E aí, enquanto a gente está cantando, tem gente que fica assim, ó, me amo, yeah. Mas eu não vou te dar outra oportunidade, não. Você pode ficar para o terceiro culto e fazer essa festa de uma forma melhor lá, tá bom? Glória a Deus, o Senhor é bom. A gente está chegando ao final, mas eu queria saber, eu sei que você já é salvo, você foi curado, mas talvez você queira receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. E se tem alguém aqui que quer receber o batismo no Espírito Santo, faz um sinal com a sua mão. Isso é um presente de Deus para a igreja, um revestimento de poder, a porta de entrada para os dons espirituais. Se você ainda não foi batizado, querido, e já nasceu de novo, eu digo para você que certamente você precisa receber o batismo no Espírito Santo. Tem alguém que quer receber? Todos cheios? Glória a Deus. Salvos, cheios, curados, prósperos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a gente está chegando ao final, mas eu queria fazer algumas indicações literárias, tendo em vista aquilo que a Marília tão bem ministrou aqui nessa tarde. Então, o primeiro deles é esse livro, Crescendo Espiritualmente, de Kenneth Hagin, um livro maravilhoso. Esse aqui certamente vai transformar a sua vida. Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner, também um livro maravilhoso. Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Então você pode passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir cada uma dessas literaturas ou todas elas. Certamente isso vai promover crescimento espiritual na sua vida. Amém, queridos? Então a gente está chegando aqui ao final. Tem cantina lá no Verbo Café hoje funcionando? Do diaconato, né? Então nós temos o Verbo Café funcionando, promovido pelo diaconato, melhor diaconato do Brasil. Então você vai poder passar lá e abençoar esse departamento e também ser abençoado com o lanche que certamente está maravilhoso lá. Amém, queridos? As matrículas do Rema estão abertas, estão acontecendo ali na nossa secretaria. Ao final, você que ainda não fez ou quer saber mais sobre o Rema, pode passar lá e fazer a sua matrícula, tá bom? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, alguém que chegou depois e não participou do momento onde eu chamei no começo do culto? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Glória a Deus, o Senhor é bom. Então, irmãos, vá na graça e na paz, seja abençoado praticando essa palavra. Eu declaro boas notícias chegando, eu declaro uma semana extraordinária de bênção se manifestando na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.